Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez para mais um podcast Anuncia-me, com uma presença especial nesta noite, mas depois eu falo desta pessoa maravilhosa que está conosco. Quero te convidar, já ir compartilhando este vídeo, mais um podcast Anuncia-me. É uma graça maravilhosa estar entrando na sua casa, assim como você entra na minha neste momento. Que graça é saber que você, aonde você estiver do mundo inteiro, né? A internet nos permite isso, né? Mas é uma graça melhor ainda entender que você pode ajudar outra pessoa compartilhando esse vídeo, pelo menos com mais 5 pessoas. Hoje a gente vai falar de vários temas muito legal, né? E pra gente começar, antes que o povo já comece a falar o que está acontecendo, a gente vai falar assim, vamos cantando uma das nossas músicas. Minha confiança para você que está nos ouvindo, para você que está nos acompanhando. Em ti confiarei, pois eu sei, estou em tuas mãos. Contigo seguirei, meu Deus e Senhor. Em ti confiarei, pois eu sei, estou em tuas mãos. Contigo seguirei, meu Deus e Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum. Minha esperança está em ti, Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum. Minha esperança está em ti, Jesus. Vitória alcançarei, se tu estás comigo, e firme seguirei teus caminhos, Jesus. Vitória alcançarei, se tu estás comigo, e firme seguirei teus caminhos, Jesus. Vitória alcançarei, se Jesus. tu estás comigo, e firme seguirei os teus caminhos, os nossos caminhos também, mas os caminhos de Jesus. Que graça maravilhosa estar com você. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, se assim for, né, meu irmão? Você que está nos acompanhando, você que está em uma das nossas redes sociais. Se você está no nosso canal do YouTube, ativa o sininho lá, né? Se inscreve também. Olá, Joelma, tudo bem? Olá, boa noite, meu povo, minha pova. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Se for boa tarde, meu povo, minha pova. Olá, Leno, tudo tranquilo? Tudo em paz?
Tudo tranquilo. E a nossa convidada especial, assim como outros convidados que querida ela, né? Querida, queridona ela. Queridíssima. Para nós é uma alegria, antes de falar dela, eu e a Joelma recebê-la, como diz, rasgando alguns véus. Se tem uma pessoa que conhece bem, tanto eu como a Joelma, é a nossa psicóloga, minha e também a psicóloga da Joelma, Eliane. Dona Eliane Rafael. Rafael de Souza. Seja bem-vinda, Eliane. Obrigada, Edson. Obrigada mesmo. Obrigada, Joelma, Leno, por me acolherem aqui, tanto eu quanto meu marido. Estamos muito felizes por esse convite. Também quero cumprimentar o esposo. Qual o nome dele? Ademir. O senhor Ademir, ele não está aqui na câmera, mas ele está aqui acompanhando. Ele veio pra... Ademir. Queridão também, queridão. É muito bom, Eliane, saber que dentro dos nossos processos, tudo aquilo que a gente faz, a gente pode continuar indo em frente, também olhar um pouco para trás, aprendendo com aquilo que a gente viveu. E a gente viveu tantas coisas boas. Sim. Né? Neste tempo que estivemos juntos, no nosso processo. E você é uma das pessoas, a gente não fica falando mal das pessoas aqui em casa, tá? Mas uma das pessoas que a gente tem muita referência é do nosso tempo que tivemos contigo. Né? E também quero falar para todo mundo. Se você tem um processo difícil na sua vida, faça terapia. Gente, vocês não sabem que isso embeleze, revigora, se olha, te deixa livre, leve, solto, te dá liberdade. Olha, foram um monte de adjetivos aqui, gente. E assim, não é para doido, não. A gente é meio doido, né? Mas não é dessa doidura. É para não ficar doido. É a liberdade que Cristo dá. Para você se livrar muitas vezes de você mesmo, é preciso passar pelo processo. É verdade, Eu concordo plenamente com isso, porque nós somos muito mais leais do que livres. Então, quando a gente passa por um processo de terapia, as nossas correntes, as nossas amarras caem por terra e vem essa liberdade, né? Pessoas maravilhosas que Deus me apresentou anos atrás na Nova Jerusalém, né? Quando em missão, tivemos um relacionamento bacana enquanto profissional, enquanto clientes. Olha só o que aconteceu. Hoje nós estamos aqui, e está tudo bem. Está tudo bem. Ainda mais que eu soube que vai ter um cafezinho, então melhor ainda. Vai, gente. Essa é a parte boa, podcast, né? Depois do podcast tem café, né? Essa é a parte boa também. Eliane, quantas pessoas, quantos processos que a gente ajuda, no seu caso, como profissional, né? Em tantas situações, e assim, agora cabe para nós, né? Deve ser uma alegria para você ver que dentro daqueles processos lá atrás, difíceis, que às vezes a gente começa, hoje você vê muito daquilo que eu pude falar para o Mário, né? Muito do que a gente vive, eu e a Joelma, junto da missão, junto com Lena, a Valíria e os outros participantes da missão, é fruto também do teu processo, do teu trabalho. Sinal que o teu lado profissional funcionou, que a gente está indo adiante. Isso me deixa muito feliz mesmo, porque é o que a gente quer, né? E diz assim para as pessoas que passam pela minha vida, vai e faça o mesmo. Então, quando eu recebo uma ligação e vocês estão fazendo isso, não tem como recusar um convite desse, né? Porque é demais, é demais. Eu não vou lacrimejar aqui, não. Eu já prometi para mim mesma, mas é maravilhoso a gente ter esse retorno, né? Ver uma família que os filhos deles vieram ainda há pouco aqui se apresentarem, porque quando eu os conheci eram pequenos. Então, ver uma família vivendo de Deus para Deus, em Deus. E em algum momento eu tive uma partícula de importância nesse processo, me deixa muito feliz. Eu trabalho com gesso ainda e continuarei. Sim, glória a Deus por isso. E uma das graças que eu tenho, depois que eu vou lá e vejo um serviço pronto, eu deixo ele pré-acabado e que depois vem a massa corrida, pintura, né? E quando eu olho, eu falo, meu Deus, olha só. Toda aquela bagunça, aquele monte de fio, cabo, tudo aquilo que estava lá, tudo embranhado, tudo virado, a gente fez algo que escondeu. Lógico, toda uma parte técnica que tem que ter para poder ficar certinho. Ficou tudo alinhado e olha a beleza que ficou isso hoje. Eu acho que deve ser o mesmo sentimento que você tem hoje, podendo estar assim conosco,
né? Sabendo da nossa história, dos nossos processos, né? E ficou um pouco pintado assim. Ainda tem os acabamentos, tá? Os acabamentos sempre vai ter, né? Para sempre ficar embelezado, ficar bem lindo, sempre vai ter aqueles acabamentos, né? Mas é interessante, né, Jô? Porque quem imaginaria que dentro da nossa história a gente caminharia para hoje ter a Eliane com a gente, sentada no nosso sofá, na nossa casa, falando a milhares de pessoas, podemos dizer assim, né? E quantas coisas boas, aí entra a parte boa. Quanto que Deus nos amou, Eliane, né? Desde os processos da comunidade Nova Jerusalém, desde a nossa história, da nossa vinda de São Paulo, o quanto que Deus nos amou e o quanto que Deus nos ama. Disso tudo que a gente faz, que é muito pouco, é uma gota no oceano, mas ela transborda para tantas pessoas, né? Hoje a gente tem o Leno. O Leno, a gente estava empurrando ele com os 2 pés lá para poder ir para terapia também. Disse a Eliane vai aceitar o seu caso. Seu caso é meio... Mas assim, não porque ele está ruim, mas é bom para a gente rever alguns processos dentro de nós. E o interessante é que a gente vê se transbordar do amor de Deus. Sim. Para mim, enquanto profissional, psicóloga, trabalhar, olha, eu digo que aquela minha sala, ela é um sacrário vivo do amor de Deus. Então, quando as pessoas chegam, elas chegam com tantas culpas, com tantos sentimentos, e muitos deles nem são delas. Essa que é a verdade, né? Chega no consultório, traz todo mundo para o consultório. Atrás gato, papagaio, cachorro, vizinho, patrão, patroa. Atrás todo mundo é culpado pelas mazelas dela. E aí, no processo, se for comigo, não é nada fácil, porque eu não posso ser amiga, né, do meu paciente, da minha paciente. Então, vai deixando as amarras. E quando sai do processo, que já está em fase de alta, aquela sala fica tão vazia. Dá até eco, né? Não dá eco. Nossa, é maravilhoso. Porque parece que nós já nascemos com culpa, né? Eliane, deixa eu ficar um pouco, até conversar um pouco sobre isso, aproveitar a tua presença. Isso não é terapia, tá? Não é isso, né? É comigo. Nesse momento, não, depois a gente conversa. Não, depois, na hora do café, Essa questão da culpa, Eliane, você grava muito quando você passava para nós, Edson, não existem culpados. Isso é gravado na minha história, na minha memória. E é interessante esses processos, né? Eu falo processo, mas até para poder traduzir para o leigo, o processo é a tua vida que você está vivendo e você não está entendendo o que está acontecendo. Então, o processo é o que você está vivendo no momento. É um processo para algo no futuro, algo maior. Você quer me ajudar, Eliane? Não, é bem isso mesmo. Algo maior que está por vir. E esse algo maior você não compreende, você está reprimido, você está retraído. E quando as coisas estão dando errado, você vai querer achar os culpados. Ou você se autoculpar, que é pior ainda. E uma das palavras que a Eliane sempre falava, não existem culpados. Os erros vão acontecer. Você fez uma postagem esses dias que falava, para nós aqui foi ontem, né? Falava sobre a questão de você ver as cores da vida, você viver bem, você enxergar as coisas, ou você está apenas vivendo por viver? Você está suportando, né? Você está suportando a sua vida, ou você está apenas vivendo por viver, né? Ou você tem projetos, sonhos. A gente não para de falar isso, a gente tem música, né? Sonhos de Deus. A gente fez um podcast tempo atrás. Quero te agradecer, você que nos acompanhou num projeto e no processo, e também no nosso podcast Sonhos de Deus. Muita gente assistiu, muita gente acompanhou. Fiquei muito feliz por você que nos acompanhou nos Sonhos de Deus. Se você ainda não acompanhou Sonhos de Deus, que é um dos podcasts, volta lá atrás. É um dos primeiros que a gente gravou. E assiste lá, Sonhos de Deus. A gente fala dos sonhos. Como é bom sonhar. Como é bom querer chegar. Mas sonhar com os pés no chão, tá, gente? Mas voltando ali, falando sobre culpas, né? Que nós não somos culpados. Realmente nós não somos culpados. Porque nós temos atrás de nós toda uma linhagem.
A mãe está do lado esquerdo, o pai do lado direito, e assim sucessivamente, ó, atrás. Né? Então, existem muitos padrões de repetições de comportamento. Tá? E eu trago isso hoje aqui, na minha vida. Então, meu pai e a minha mãe trouxeram isso, ensinaram-me isso, porque era o que eles sabiam e era o que eles tinham para me ensinar. Só que hoje, alguns desses comportamentos não fazem bem para mim. Então, eu preciso desapegar-me dele. Tá? Mas, com isto, eu não vou dizer que a culpa é de quem me ensinou. Não. Assim como meus filhos, vai chegar um determinado momento que eles vão dizer que eu sou culpada disso. Aí eu já estou dizendo, eu não sou culpada, é que fui ensinada. Então, aí a gente vai repetindo. Mas se aquele comportamento não nos faz bem, aí sim, eu posso dizer que eu sou culpada, porque eu não quero mudar algo que está me incomodando. E tinha uma dinâmica que eu fazia, isso já está no passado, né? Porque depois vem tantas outras novidades, é quando aquela pessoa chegava carregada de sentimento de culpa e de sofrimento, e você sabe que ela não queria sair daquele lugar. Parece que ela não seria ninguém sem todo aquele sofrimento. Aí eu tinha umas pedrinhas, dessas que tem vasos, eu dizia para ela, eu colocava numa caixinha, como se fosse uma joia. Ó, mostrava para ela ou para ele e dizia, você vai cuidar dessa joia aqui, ó, vai levar para casa e vai me trazer na próxima semana. Tá, mas o que significa? Significa, isso aqui é todo o teu sofrimento e você vai colocar no teu calçado. Isso, esse exercício em casa. Coloca no teu calçado e vai para a cozinha, para o quarto. Aí vai fazer as tuas atividades com ela. Aí quando cansar, coloca no outro. E me traz semana que vem. Então, é só para a gente entender que nós não somos culpados de tudo. Né? Porque tem muitos processos nossos que estão inconscientes. Agora, quando se torna consciente, aí sim eu sou responsável por tudo que está acontecendo assim comigo. Né? E eu preciso cuidar de mim. É uma benção, é uma graça. Eliane, e dentro dos nossos processos, que sabendo aí, um passarinho me contou que a Eliane escreveu um livro, logo está sendo lançado, se nessa época já não tivesse sido lançado, né? Fala um pouquinho no livro, Eliane, o que vem ali de coração, qual que é o sentimento de você, né? As pessoas falam que uma pessoa para se sentir realizada, uma delas é escrever um livro, né? A Eliane já está nesse processo dela também pessoal, né, de estar escrevendo um livro próprio. Na verdade, esse livro representa muito para mim, porque eu estou trazendo nele que antes de estar psicóloga, eu já fui e me aposentei como policial civil. Né? Trabalhei por mais de 8 anos, 9, no Instituto Médico Legal de Joinville, e depois fui transferida para a Delegacia da Mulher, onde fiquei até me aposentar. Né? Então, tive várias experiências, né, a nível familiar, com as vítimas, com os agressores e tal. E é essas histórias que eu estou trazendo, abordando nesse livro. Né? São histórias assim que, olha, são, como diz a juventude, são punk. Mas, assim, eu sempre procurei a minha conduta de trabalho. Por exemplo, eu quero deixar bem claro, né, que essa era uma conduta minha.
não era dos policiais em si. Nós não fomos treinados para trazer essa abordagem que eu levei, né? Mas por conta de todo um trabalho, de umas crenças, eu podia fazer algo além daquilo que eu deveria fazer e fazia. E uma das formas que eu achei que eu poderia atingir aquela pessoa que estava ali era através de histórias. Eu adoro contar um caos, adoro contar uma história. E aquela pessoa precisaria, naquele momento, às vezes, não de uma medida protetiva, não de uma prisão, não de uma intervenção do Estado, de nós. Não seria isso. Ela precisaria de algo mais, para que ela começasse a refletir, porque ela estava muito desconectada dela. Então, eu trazia alguma história que desse sentido àquilo que ela estava passando, para que ela viesse a refletir sobre toda a existência dela e poder conectar-se novamente com ela e trazer o quê? Atitude, postura diante dela, da sociedade, da família dela, né? Então, são umas histórias que... Imagina só, né? A vivência de um profissional que está ali numa época, né, como policial civil, com toda a tua experiência na área da psicologia hoje, e você contando essas histórias para as pessoas, das vivências de outras pessoas, lógico, devem ser anônimas, mas olha quanta experiência que a gente pode ganhar, neste caso aí, né, através do livro da Eliane. Quantas experiências para vocês que têm dificuldades, que têm, né, como a gente falou tanto já, né, tantos processos sofridos. A partir da história do outro, eu posso também me enxergar um caminho novo, enxergar que há saídas. E dentre essas histórias, uma psicóloga contando, né, vai te ajudar com certeza neste sonho da Eliane, que é o livro. Já está se realizando. Ai, eu quero ler. Glória a Deus. Com certeza, nós vamos fazer talvez muitos podcasts dele. Vamos, Eliane. Vamos lá. Nossa. Quando ele lançar, já está falado. Ela vai voltar aqui para apresentar o livro, abrir algumas páginas, falar alguma coisa sobre o livro, né, dar umas direções para nós, né? E para você aí, quando você escutar alguma coisa sobre o livro da Eliane, que vai ser lançado, né, para você aqui de Joinville, principalmente, né? Histórias. E muitas histórias. Casos e causos. Porque eu vou fazer um barulho. Isso mesmo. A gente ajuda. Eu vou fazer um estardalhaço. Isso, Eliane. Nossa, vai ajudar tanta gente. Vai, porque glória, já está gente. me ajudando. Imagina. Porque assim, tinham coisas assim que eu já havia esquecido. 60 anos, né? Convenhamos. Tu não vai... Não parece. Essa pele. Então, muita coisa que eu já havia feito e dito lá atrás, né? Anterior a 98, veja quanto tempo, eu já havia esquecido. E aí, quando eu comecei a trazer essas memórias, nossa, hoje ainda bem, já está mais atualizado ainda, né? Tem muita coisa que eu estou podendo incrementar na minha vida pessoal, né? Na minha vida profissional. Está maravilhoso tudo isso. É uma memória, né, que está presente hoje na minha vida novamente, através desse livro. Uma das questões, por isso que a gente fala que uma pessoa, para ela ser bem realizada, ela escrever um livro justamente isso, porque o livro mexe com a história pessoal. Mexe. Ele, por mais que seja uma história de romance, que seja, as minhas filhas escrevem. As duas escrevem os romances dela. A Pan, que você logo vai conhecer, ela sempre está com a gente, né? E elas escrevem, né? E eu falo para elas. Só que é adolescente daquele... Ela escreve, depois volta, depois escreve de novo, depois a história não tá boa, mas é o normal que ali ela vai se vendo na história, mesmo que são os personagens, e ela volta. E é a questão do livro, da escrita. Muitas das pessoas que a gente acompanha, eu falo, escreva, pega um caderno e escreve o que você está vivendo. Escreve teu sentimento, escreve o que você está passando nesse tempo, concretiza isso, tira da cabeça e joga. Se você não quer falar, quando a gente escuta uma coisa, mas quando você concretiza e depois mesmo você mesmo lê, nossa, é algo incrível.
Porque às vezes você está fazendo um baita de um barulho onde não precisa, e às vezes é necessário sim, porque você não está nem sentindo a dor direito, tanto amortecido que você está. Mas voltando na questão do livro, de fato é um sonho. Eu, quem sabe, um dia escreverei um livro, né? A gente tem umas ideias, né? E umas coisas bem legais que a gente também tem. Mas com certeza é um sonho. E você vai voltar, Eliane, está falado, eu sei que você tem a agenda bem corrida, né? Quando você tiver lançado, Edson, está pronto o livro, quero mostrar para o povo. Aqui é uma casa aberta para você. Mas sabe, eu quero voltar um pouquinho ali no livro. Na vivência enquanto policial. Falar para alguém de Deus naquele momento, ou contar uma história e não fazer apenas o básico que né? Que deveria ser, aquilo impactava as pessoas. Sabe? Eu vim aqui, mas não foi para escutar isso. Eu não sabia que aqui eu poderia escutar essas coisas. Mas Deus, Ele não está em todo lugar. Então, basta a gente anunciar, né? Basta a gente querer. Então, tem alguns momentos assim. Claro que eu não falava somente em Deus o tempo todo. Não se trata disso. Mas as pessoas que vinham até, elas já vinham com esse vocabulário, com esse repertório. Porque esse Deus isso, porque esse Deus aquilo. E começava. Aí eu perguntava, como quem não quer nada, mas você fala tanto de Deus, o que é que está acontecendo com a tua vida mesmo? Aí elas debulhavam, daí eu aproveitava e entrava. Eu conheço uma história, se você me permitir, vamos deixar esse boletim de ocorrência de lado, deixa isso aqui agora, tá? E venha escutar a história que eu tenho para te contar. Aí eu contava aquela história, e eu vou trazer uma história agora, se vocês me permitem. Meu Deus, bem rápido. alegria. Por favor. O pessoal lá do outro lado está curioso. Ai, gente. Tinha aquela história delas chegavam dizendo assim, que ele não me dá valor e às vezes eu ganho um prêmio, eles dizem que eu não merecia, sabe? Muitas coisas nesse sentido, eles estavam sempre desvalorizando essa mulher linda, belíssima que ele tinha. Ele tinha lá as questões dele. Então, elas se sentiam frustradas com aquilo e vinham ali reclamar e aquilo não precisava ser um caso de polícia. Aí eu dizia para ela assim, tem uma história que cabe bem aí, quer escutar? Aí ela dizia, se você quer contar, conta, né? Como quem diz, já não tem mais jeito mesmo. Aí eu dizia assim para ela, numa floresta tinha um vagalume que ele brilhava toda vez que o anoitecer chegava. Ele voava pela floresta e um dia ele percebeu uma sombra, algo atrás dele. E quando ele olhava, aquilo desaparecia. Aí ele disse assim, eu vou armar um plano para pegar essa criatura que quer me machucar. E aí ele se escondeu e apareceu. E era a dona Serpente. E ela estava pronta para dar o bote. E aí ele sobrevoou mais alto e disse, dona Serpente, a senhora por um acaso quer me abocanhar? Ela, muito sem jeito, pois é, eu estou pensando nisso. Mas antes disso, me responda, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não faz. Então, por que a senhora quer me abocanhar? Porque o seu brilho, ele me incomoda. Nossa. Olha só. E aí você tira as suas conclusões. Eu vou deixar para você tirar suas conclusões. Pensa aí, reflita. Essa é uma delas. Tantas histórias, tantas coisas vividas, Eliane, como é bom, né? Uma das coisas que a gente sempre fala, e é um dos processos que a gente leva até como um carisma nosso da missão Anuncia, é a liberdade. Sim.
A liberdade, como é bom ser livre. Sabe? Não está preso a nada. Eu gosto muito da Eliane, quando você faz suas postagens, Eliane, que você fala com uma liberdade, nem aí. É Eliane falando, rindo, feliz, tranquilo. É porque é complicado psicólogo falar de Deus, né? É psicólogo estar aqui sentado com seus ex-paciente. Tudo isso é muito complicado. Mas isso para quem não é livre. Exatamente, exatamente. E a gente que tem liberdade, que é o que a gente busca dentro da missão, é justamente isso, servir a Deus, sim. Nós somos pessoas, como a gente já falou em tantos podcasts para vocês que nos acompanham, nós somos pecadores, somos pessoas que temos dificuldades ainda, estamos lutando, né? Deus deu uma graça de um dom que ele sobressai aqui e ali, mas é a mesma luta que você que está aí em casa. O que me pesa muito, antes da gente falar do pandeiro, tá, Eliane? Não esqueceu, né, Edson? Ele não esqueceu. Eu não esqueço. Nossa. Né? Mas assim, o pandeiro é parte da liberdade, tá? Você vai entender. Mas o interessante é que a liberdade é uma coisa gostosa de ser vivida, gente. Você poder viver sem pensar o que os outros estão achando, sem pensar o que vão dizer, o que o outro fez ser melhor ou é pior, se está grande, se está pequeno, se está maior. Não interessa. O sol nasce para todo mundo. Isso. E é uma coisa gostosa você fazer aquilo que está vindo dentro da sua intuição, do seu coração, da sua vontade, mas sem, lógico, dentro de uma honestidade, sem estar ferindo os outros, mas trazendo isso, deixando isso transbordar para fora, para que alcance outras pessoas, né? Processos e projetos também, né? Que vão sociais, que alcancem outras pessoas. Eu tenho muita vontade, logo a gente vai estar aí com a missão, a visitar o pessoal de comunidade. Eu falei várias vezes, vocês que moram em favelas, vocês que moram em lugares difíceis, você fala aí, é de Joinville, essa cidade rica, mas você não tem noção. Eu sei, eu fui criado perto de favela, eu sei o que é uma favela, eu sei que é andar sobre uma palafita, eu sei mas tudo aqui isso. Também tem favelas, gente. Também, tem muita. Tem palafitas. Também tem. Joinville, ó, a denúncia tem. Aí, ó. Joinville tem favelas e tem palafitas. Também muitas vezes, tarde da noite, nós íamos por essas favelas, né? Só tinha uma taubinha, aí os moradores nos ajudavam, né? Sim. Era coisas incríveis. Lembro de uma que nós fomos e a moça estava chorando, vamos falar de morte, né? Mas parece que a morte faz parte da vida, é isso? Sim. É. Então, ela estava chorando diante do marido que havia sido assassinado, né? Então, ele estava assim, bem numa favela, assim, e para a gente chegar lá, ó, demorou, porque era tudo muito melindroso e a gente tinha que ter um equilíbrio, e a gente não é acostumado, né? Mas Joinville tem. Tem. E essas pessoas que vivem, elas às vezes têm complexos de inferioridade muito forte, que é para eles. Eu falo isso porque eu vim, é para o rico, é para vocês, é porque fulano é rico, porque às vezes tem um pouco mais de qualidade, mas quando eu falo assim, a gente fala que todos os processos que Deus tem para nós, e que também eu posso viver, e projetos, requer também de eu desapegar de algumas coisas que eu estou vivendo, e isso traz muita postagem sua de ontem, né? E vivo aquilo constantemente, que você usou a palavra no automático, é só aquilo, e às vezes a vida tem tanta coisa a mais, e a gente não quer dar esses passos, que esses passos sim precisam dar na liberdade, que é a liberdade que nós estamos falando aqui, Eliane, é uma coisa muito boa, muito gostosa de ser vivida. Uma das coisas que você nos ensinou muito, Eliane, tanto a mim como a Joelma já era meio livre. Agora, então, ela bate asa. Não é uma dificuldade com essa mulher num retiro, que ela é tão livre. Hoje livre sou. A gente começa nossas animações, nossas músicas, e geralmente ela vai à frente para animar o povo, mas ela some. Aí fica eu, o Lena, a Valíria aqui também. Ah, eu me diverto. Cadê a Joelma? Ela tá lá no meio do povo, pulando. E tá lá. Amo. E tá lá. E é a liberdade dela. Aí tem aquele pessoalzinho aquele pessoalzinho de retiro, de igreja, que às vezes tá assim, né? Passa ali a Joelma do lado, já abraça, sorri a pessoa, daqui a pouco é só ela passa do lado, e aí entra a liberdade que Deus dá. Daqui a pouco já vê a pessoa lá também.
E olha, Amo essa vocês, é uma das coisas assim que eu sempre observei muito na igreja, né? Nos nossos retiros, nas nossas comunidades, enfim, né? Que eu sou catequista, o meu marido disse que não é, mas ele é também, né? O falecido bispo Dom Gregório falava, porque ele ia buscar o bispo no seminário, na casa dele, para levar lá para a comunidade, para trabalhar, né, conosco na igreja, e eu estava coordenando o crisma ou primeira eucaristia e tal, e ele ia buscar um padre ou isso e aquilo. Isso é ser catequista, né? É parte do serviço e é um parte também, não só o mesmo. serviço, mas dessa amizade com Deus. E aí, assim, para nós e para mim, era inadmissível que alguém que estivesse se apropriando, vivenciando Deus ao falar dele com tanta tristeza. Né? Vamos falar de um versículo, gente, anuncia-me. Se empodera na palavra. Não, gente, isso mesmo, isso faz brilhar, isso vai fazer com que as pessoas queiram um pouquinho disso que você está transmitindo. Então, nós temos esse poder. Por isso que eu vou mesmo no meio de vocês aí. E continua. Se tiver, eu vou de máscara se for preciso, mas eu vou. Se jogo no meio de vocês. Temos que fazer isso mesmo, não tem outro jeito. É muito bom. Essa liberdade é uma graça, Eliane. Dentro dessa liberdade que nós temos, como é bom a gente... Eu estou com 40 e pouquinho. A Joelma também. A Joelma mais, menos. A Joelma está igual. Hein? A Joelma é menos, é óbvio, né? E interessante que, como é bom você... não vou falar a palavra envelhecendo, nós estamos no meio da vida, né? No meio do processo aí. Mas como é bom você ir ganhando idade, você passando os seus dias dentro dessa liberdade. Sem estar preso a isso, aquilo. Né? Olha, eu tinha um sonho, assim, de pequena, de adolescente, de jovem, era fazer uma tatuagem. Mas aí vinha muitos comentários, porque é coisa feia, é de maconheiro, e de que ninguém vai mais gostar de ti. Aí, agora, eu fiz 60 anos, eu acho que eu estou livre, eu posso. E por que não? Nossa. Aí eu convidei a minha adolescente, a mãe vai fazer uma tatuagem. Mãe, vou. E aí fiz um desenho e o moço, fomos lá. Aí ela disse, mãe, eu fiquei mais nervosa do que a minha mãe. Eu me tatuei. Ali, ó. Só, verdade. Eu estou me permitindo tá fazer vendo? algumas coisas. Esta é a palavra. Que delícia. É claro que há críticas, né, etc e tal, mas Eliane, tudo certo. Mas já foi o tempo, ficar me incomodando, olha. E aí, nestes processos, o pandeiro. O pandeiro, Quer dizer o pandeiro, hein? Cadê o meu pandeiro? Cadê o pandeiro? O pandeiro da Eliane. Ó. Tá novinho, tá até com a chave aqui, ó. Fresquinho, né, Eliane? Chegou hoje. Aí eu falei pro marido, eu vou levar para me exibir. Aí ele falou, tu não precisa de pandeiro para se exibir, mulher. Não, sabe o que é? Eu vou contar para você, só para você. Depois deleta. É que todo ano, quando inicia, a gente faz uma série de projetos, quer atingir várias metas. Eu quero perder 50 quilos, eu quero comprar um transatlântico, ou isso, ou aquilo e tal. Aí sabe que é uma coisa que o professor Jorge, né? Mário Jorge disse para nós é que nós temos que ter um sonho, uns projetos pequenos. Busque aquilo que está escondido, que tu sempre quis e nunca teve tempo. Agora, pergunte se você não tem tempo para se dedicar a um daqueles teus projetos antigos. Quando ele falou isso, em véspera de ano novo... Eu falei pro meu marido, bem, eu já sei qual é a hoje. meta.
Vamos tocar pandeiro. Eu quero. Daí ele falou, sabe que eu sempre quis aprender? Então também quero. E é isso. Porque que legal. Quando a gente está em festa de família e no grupo de casais encontristas, que nós temos um grupo faz 29 anos, né? Vamos fazer 30 anos em outubro, são 6 casais, a gente se reúne a cada 15 dias para a gente fazer ler a palavra, né? Degustar e falar sobre as nossas questões pessoais e tal. É um encontro, né? Que Deus está presente no nosso meio. E, às vezes, tem um aniversariante, a gente só canta, mas a gente não toca. Ah, pronto. Agora sim. Agora tem instrumento. Canta aí, parabéns. Canta. Vai, parabéns. Parabéns pra... Você... Parabéns pra você nessa data querida. Viu? Muitas felicidades. A voz dela já muitos anos de vida. Oliane, sabia que tu falou tempo e eu me remeti agora. Eu também tinha esse projeto e sonho. E esse sonho de cantar, gente, de cantar. Sim. Eliane falou assim, tira um projeto, olha só. Esse era um dos meus sonhos. Mas como eu não tinha tempo e trabalhava, e eu sempre deixando para depois. Deixando para depois. Eu me inscrevi no curso e o meu marido sem ter o pandeiro. Ó, tá vendo? Sem ter, tem que ser assim, Eu também, não tinha microfone, eu tinha voz, né? Então, é só lapidar agora. Chegou e a aula dia 24 já inicia. Isso mesmo. Mas é interessante assim, Eliane, que todos nós temos sonhos. Eu me lembro quando eu trabalhava, como eu trabalho com gesso desde os 13 anos. Já dá para estar aposentado já. E... adolescente. Então eu trabalhava sozinho, fazendo serviço sozinho, meu pai me deixava e saía. E eu falava, adolescente, gostava muito de rádio. Eu imitava os locutores de rádio, né? Agora, vi tal música, hoje a gente fala bem, que às vezes está lá atrás, nos nossos sonhos, e a gente faz todo o processo, todo o caminho, toda a nossa história, e hoje a gente consegue desenvolver, ter uma dialética boa, às vezes, porque isso já está dentro de nós. A diferença é que muitas vezes eu tive a graça de tantos anos trabalhando em igreja e falando sempre para as pessoas. Então se torna fácil falar, né? Se torna fácil falar. Mas é interessante que eu me lembro que eu anunciava a música, depois eu falava do comercial sozinho e trabalhando. É por isso que tinha que passar pela terapia também, né? Aí Deus colocou uma louca no teu caminho, né? Que já cantava na frente do espelho. Quando criança. Cantava, dançava, tudo na frente do espelho. Olha as verdades aparecendo. Aí, os sozinhos nossos, que é aquilo que a Eliane tá falando, o pandeiro dela, tava no coração dela lá atrás. E dá tempo, Eliane. Pois então, que dá. E eu falo, os dois tipos de tempo, Eliane. Não só o tempo do nosso tempo, o nosso tempo do nosso cotidiano, dia a dia, mas o tempo da idade. Tem gente que fala, não tenho mais tempo para isso, eu já tô velho para isso. Isso é tão triste, Eliane. A gente escuta muito prisão, isso. Acho que é a palavra correta, sabe? De coisas antigas. Às vezes eu falo pro Leno, ele cita que é parte da história dele. Numa vez, quando eu estava em tal lugar, foi assim, Leno, foi daquela vez, naquele tempo, naquele dia, naquele momento. Hoje já é um outro tempo, já é um outro momento. A gente pode fazer melhor ainda do que aquilo, ou de repente não vai ter tão... Se permitir. Se permita viver o novo, né? Fazer a experiência. E a cada dia podemos viver este novo, né? A missão, nós da Missão no Cimo, trazemos sempre essas pessoas maravilhosas, porque somos amigos mesmo, né? Hoje a gente como missão, a gente não tem intriga com ninguém, uma conversa, muito pelo contrário, a gente sempre procura respeitar muito o músico que está ali, né? Que vai com violãozinho, uma das coisas que eu respeito muito. Eu vou tocar minha missa, levo uma Joelma, levo o Leno, que trocam bem e tudo. E o menino, às vezes, que na limitação dele, estava lá antes, tocando a missa, uma semana antes, ou um dia antes, ou uma missa antes da nossa. A pessoa, nossa, mas que diferente. Não é que é diferente, eu vou respeitar o amigo, deu o que ele tinha, né? Para aquele momento, a gente leva o que a gente tem.
O que eu quero te dizer, meu irmão, com tudo isso, que é indiferente. A Eliane não vai tocar o pandeiro para ser uma profissional, mas como ela é a nega do samba, desculpa falar assim, então assim, ela vai se desenvolver, né? Já tá na raça, tá na cor, que nem a Joelma, né? A Eliane toca, né, samba? Eu quero chegar naquele grupo Nossa, da ninguém segura. pesada, mas tocando pandeira. Quero mexer. Aguardem, Eliane e Rafael. Isso não quer dizer que ela tem que ser profissional no pandeiro, na percussão, no instrumento. Ela faz com liberdade, sem saber o que o outro pensa, se gostou ou não gostou. Apenas fez e apenas faz. E essa é a grande graça da liberdade que a gente está tentando e está conseguindo levar para você na sua casa. Seja livre, viva bem os bons momentos. Tira um pouco dessas coisas que o pessoal fala que tem que ser assim, ser assado, ou que está na internet. Muitas, mas muitas pessoas da internet não sabem nem o que estão dizendo. Estão colocando e copiando de outros. Essa liberdade de você fazer aquilo que está no seu coração, fazer aquilo que está na sua intuição, realizar os sonhos antigos, como a gente está conversando tão gostoso aqui, de coisas que a gente pensava lá atrás. Eu no banheiro trabalhando, fazendo questões de rádio, explicando as coisas que aconteciam. A Joelma cantando, a Eliane com o pandeiro. Mas tá agora, o pandeiro é um dos projetos dela. E quantas coisas que estavam na sua história. E você conseguiu e consegue viver, Eliane. E esse é o prazer, o gosto da vida. A gente vai dizer lá, usando a palavra, né? Ser o sal da terra, ser a luz no mundo. Para mim, ser sal, ser o vagalume que está brilhando na história da Eliane, é muitas vezes eu deixar aquele meu brilho, o meu brilho, não o brilho que os outros dizem que eu tenho, sair para fora. Não o brilho que os outros acham que eu tenho, é o meu brilho. A partir daquilo que eu consigo. Sou limitado, sim. Sou fraco, sim. Não consigo muitas vezes, não. Tem dia que eu não estou bem e não vai bem. Mas um pouquinho do brilho que eu consegui pôr para fora, com certeza já vai ajudar uma outra pessoa. E o criador da constelação familiar, o Bert Helling, ele deixou uma frase que eu acho assim célebre, né? E toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo essa frase. Ele diz assim, ó, que o perfeito é infértil e o imperfeito é fértil. Se você é perfeitinho, todo engomadinho, você não vai, né? Não vai fazer grandes coisas, porque não quer se desarrumar. Mas o que está desarrumadinho, o imperfeito, ele busca fazer coisas diferentes que está dentro ou fora do seu contexto para acontecer. Né? Isso Nossa. Não é bacana? É o máximo, é o máximo. Então, já estou me vendo aí. Ele falando da internet, e a gente vê muitas famílias perfeitas na internet. Como a gente vê casais aparentemente perfeitos, mas se são perfeitos, alguma coisa está errada. Então, deixe as tuas limitações caírem por terra. Vá correr atrás dos teus sonhos, que não seja tocar pandeiro, mas que seja outra coisa. Sabe? Aquele trabalho que está te escravizando ou que você deixa se escravizar, né? Vai saber o porquê que isso está te acontecendo. Por que você não está conseguindo receber o teu salário justo? Né? Porque se você trabalha tanto, por que os rendimentos estão saindo mais do que recebendo? Então, tem coisas que você precisa fazer uma interiorização. Principalmente também no que diz respeito à própria depressão, que é a doença do século, né? E você sabia que depressão é o adoecimento da alma? Claro. Então, se é adoecimento da alma, vamos perguntar, a depressão, né? Tipo o vagalume perguntou para a dona Cobra, né? Ô depressão, por que tu estás na minha vida? O que tu queres me mostrar? E aí o bacana é que quando essa pessoa entra dentro de si para responder,
ela vai perceber que essa depressão vem dizer para ela que ela precisa dar um salto qualitativo na vida dela. Ela precisa buscar novos recursos para viver, para ter estratégias diferentes em meio a essa pandemia. Então, a depressão, ela não é legal, não é, mas para muitas situações ela é excelente, porque é a partir dela que faz com que a pessoa busque cuidar de si, e cuidando de si, ela cuida melhor do outro. Vocês estão entendendo? Dá para entender? Sim. Pois é. Interessante, Perfeito. Uma das lives que a gente fez um tempo atrás, tinha um padre Maxwell, padre Divino Oleiro, também da Gordaça, negão dos bons. De onde que país criado? De Guiné? Eu não me lembro. Um abraço, padre Maxwell, pessoal aí de Florianópolis. Sua bênção, padre. E ele pregou para nós com uma pregação, que é o tema da pregação, era conhece-te a ti mesmo. Ah, sim. Tá aí, se você procurar no nosso canal, de repente você vai encontrar aí no YouTube. E quando ele começou a pregar, ele repetiu isso umas 10 vezes, antes de ele falar nada. Conhece-te a ti mesmo. Aí ele fala com o sotaque dele, conhece-te a ti mesmo. Até entrar, né? É isso mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E ele foi falando isso. Quando você escuta e você vê a live que a gente gravou, você vai ver ele repetir isso. Do tipo, você vai ter que prestar atenção como é que está sendo repetitivo. Isso. Mas é de uma profundidade que se parasse ali já estava bom. Mas o padre tem razão. Precisamos nos conhecer mesmo. Porque quando a gente nasce, todos se apossam de nós. Aí é a mãe, é o pai, é a madrinha, é o padrinho, os irmãos, são os professores, são os vizinhos. Todo mundo vai trazendo coisas que nós temos que aprender para podermos viver aqui fora. Só que tem coisas que a gente aprende que não é nosso, que é deles. E não combina comigo. E aí é onde eu ando presa na vida. Porque eu estou trazendo coisas que eles me ensinaram. Para eles está tudo certo. Porque para eles funcionou. Mas para mim não. Vamos pensar numa coisa bem leve, Joelma. Por exemplo, a minha mãe, é algo assim que não é. A minha mãe gostava que eu vestisse cor-de-rosa. A cor-de-rosa tinha que ser. Mas eu usava porque mas chegou um tempo que eu não me sentia bem com aquela cor. Então, o que é que eu busquei? O branco, o amarelo. E aí eu comecei a me libertar. Mas eu posso usar outras cores. Então, conheça-te a ti mesmo. Até aqui, meus pais, todas essas pessoas maravilhosas foram necessárias no processo. Mas quando eu entro dentro de mim mesma, eu sei que eu não gosto do cor-de-rosa, e sim dessa cor. Bacana, né? Isso é muito bom. Isso é muito libertador. Não precisa ficar dependente de uma coisa só. Você pode fazer outras experiências, gente, né? Isso. E viver muito bem, com muita alegria. É uma pena, Eliana, que nosso tempo é curto. Sério? Ah, sério? É muito curto. A Eliane vai ter que voltar mais vezes, gente. Voltar. Mas assim, a gente quer cantar. A gente falou de sonhos. Cantem. E vamos rezar junto para a gente poder fechar, Eliane. É uma pena, né? Vamos cantar. Você que tem sonhos aí, que não está conseguindo realizar porque está preso. Se liberta. Se liberte. A gente poderia ficar aqui mais 3 horas aqui, que a conversa ia fluir tranquilamente. Cantando, tocando pandeiro, tocando violão. Mas essa conversando. liberdade, o mais legal da liberdade é você poder realizar os teus sonhos lá na frente. Hoje é um processo que às vezes é um pouco difícil, você já está acostumado, é cômodo, né? Mas aos pouquinhos vai se libertando daquelas coisas e começa a fazer o que é teu. Teu de fato. Quantas pessoas que a gente atendeu que eu perguntei, mas o que é teu de fato? Não só lavar a louça, não só cuidar dos filhos, não, mas o que é teu?
teu? O que tipo faz que tu tem o sabor na boca e você fala que bom é fazer isso? E lógico, uma coisa boa, melhor ainda se transbordar para o outro. Vai te ajudar a isso? Vamos cantar para este Deus, falando dos sonhos de Deus. O que eu tenho para te dar, se tudo que eu sou já é teu? O que eu tenho para te dar, se tudo que eu sou já é teu? Os meus dias são teus, os meus sonhos são teus, minha vida já é tua para sempre. O que eu tenho para te dar, se tudo que eu sou já é teu? O que eu tenho para te dar, se tudo que eu sou já é teu? Os meus dias são teus, os meus sonhos são teus, minha vida já é tua para sempre. Jesus, Jesus, meus sonhos são teus. Jesus, meus sonhos são teus. Derrama, Senhor, o teu amor sobre nós. Daí a força necessária, Senhor, para a gente poder realizar os nossos sonhos. Alcança neste momento as pessoas que estão em dificuldades, que não conseguem mais nem enxergar os próprios sonhos. Tu és o Deus de misericórdia, Tu és o Deus de amor, Senhor. Que os nossos sonhos também sejam os Teus. Que não seja apenas para os nossos orgulhos, nossas vaidades, Senhor. As nossas pequenezes, que são tão pequenos, Senhor. Às vezes queremos sonhar coisas grandes, mas o pequeno, o pandeiro basta, Senhor. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, a Tua graça sobre nós. Derrama, Senhor, a Tua proteção, Senhor. Tu que é benevolente, Tu que és maravilhoso, não tem como nós adorarmos e não Te louvar, Senhor, por nesta noite estar realizando os nossos sonhos. Eu estar com a minha amiga, com a Eliane aqui, Senhor, com seu esposo, com toda a missão, com você que está aí em casa nesta noite. Bendito seja, Senhor, porque Tu nos permite e nós nos permitimos, Senhor, a viver um momento tão bom.
tão gostoso. Vem, Senhor, o teu Espírito. Vem, Senhor. São teus. São, Senhor. Meus sonhos são teus. São teus. Ora com a gente, aliança. Da maneira que nós sabemos. Da maneira que conseguimos. No Espírito. Mas também com o seu coração. Se você quer colocar a mão no seu coração, neste momento que você está assistindo, Senhor, tira de mim esses sonhos que estão aqui dentro, esses projetos antigos, coisas que eu tinha tanta vontade de fazer e não consigo. Parece que estou apegada a tantas coisas que são momentâneas e passageiras deste momento, deste dia, e esqueci até de quem eu sou. Não conheço nem mais esta pessoa que está aqui neste momento. Sou aquilo que quiseram que eu fosse. Eu quero neste momento ter liberdade, Senhor. Ter liberdade de sonhar os meus sonhos antigos, coisas que ficaram lá atrás no passado, bons sonhos, que eram parte de que de fato eu era. Traz por fora, são os sonhos de Deus, sim, muitas vezes. Meus sonhos são teus. Acredite. Meus sonhos são teus. Ainda dá tempo, acredite. Jesus, meus sonhos são teus. São teus. São teus. Para muitos de nós, o nosso sonho é apenas ter paz. Que através dessa música, deste momento, você alcance, pelo menos neste momento, a paz. Que essa paz chegue na sua casa, como está aqui na minha casa. Que essa paz você também possa compartilhar a outras pessoas, divulgando este vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado por você que está nos acompanhando. Obrigado, Leno. Violão maravilhoso, como sempre. Obrigado, Jô. Obrigado ao esposo. Muito obrigado por ter trazido o pão. Eliane. Queridona. Muito obrigado, Eliane. Você sempre nos... Eliane é sem comentários. Muito obrigado, Eliane. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Nós Delícia, temos uma gratidão, nossa, Eliane. muito bom. Só fala no microfone, Eliane, para a gente se despedir do pessoal. Isso, senão não chega lá. Temos uma gratidão imensa. Fica aqui. Jô, eu deixo você. Olha para a Eliane, para a gente fechar. Ah, Eliane, vou te olhar, Eliane. Ah, Eliane, muito obrigada, viu? Você não tem noção do quanto gratidão, eu falo por mim, falo pelo Edson, nós temos por ti. Por Deus, por ter colocado pessoas tão maravilhosas no nosso caminho, Eliane. Nossa, foi mudança de vida. Você é o assunto dos Mudança nossos de vida, cafés sempre, ainda Eliane. hoje. Depois de 5 anos, Nossa. 6 anos. Nossa! Tá sempre nas nossas Eliane orações. falava
Você lembra daqui quando... Nossa, sempre está nas nossas orações, nas nossas conversas, Eliane, sério, porque a gente sempre lembra. Quando dá uma coisa assim, olha, quando a gente fazia terapia com a Eliane, e a Eliane sempre no nosso... Nossa, os meninos já estão cansados, já estão de ouvir também, né? Outro mês a gente comenta. Sério. Então, assim, a gente tem uma gratidão muito grande por ti. Muito, muito, muito. É muito querida. Eu falo, querida, muito querida, vontade de fofar. Na verdade, se tiver que agradecer, é a Deus mesmo. Porque o que acontece? As pessoas, quando chegam na minha vida para eu fazer um trabalho, o meu trabalho profissional, não vem porque elas querem. É Ele que manda. Verdade. E aí, se eu for esperta, eu obedeço. Amém. Graças a Deus você obedeceu. Porque um dia que eu cheguei lá no consultório da Eliane, a Eliane disse assim, eu vou aceitar o seu caso. Eu falei, nossa, tá ruim o negócio. Tinha tudo para ser um caso perdido. Um caso perdido, gente, pelo amor. Eu vou aceitar o seu caso. Eu falei assim, nossa, nem sabia que eu tava precisando. Isso? Falou. Lembro até hoje. Descobri com o Leno. Falei, Leno, vou ver se ele vai aceitar teu caso. Eliane, que Bom, alegria. é Muito isso, gostoso. não lembra. É verdade, é do Espírito, Foi é do a mão de Espírito. Deus. Mão de É a Deus. mão de Deus. Gente, muito obrigado. Que alegria estar com a Eliane. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado. Até o próximo podcast, Eliane, todos que nos acompanham. Ela vai voltar agora com o livro dela, para poder apresentar o livro dela para você em todo o Brasil, já poder até encomendar pela internet também, tá? Que alegria eu ver a Eliane cantando nossas músicas aqui também. Pra mim, A tropa da língua. Acho que ela é fã, Até a próxima, meus irmãos. Deus te abençoe. Até o Beijo, próximo gente. podcast, Gratidão. Anuncia-me. Anuncia-me. Leva minha palavra a todos os homens. Anuncia-me. Leva minha palavra a todos os homens. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo no coração, meu povo, minha pova.